Olá, olá, signo de Gêmeos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Amanda Barotti, a médium do tarô. Que bom que a gente está aqui juntinhos mais uma vez. Desculpem pela demora. Tava dodói, ainda estou dodói, então desculpa aí também já antecipado, porque eu vou tossir pra caramba, entendeu? Então é isso, fiquei esses 3 dias bem mal, bem mal. Quem assistiu a leitura de Escorpião, olha lá. Chegando no final da leitura, eu tô já daquele jeito. E aí foi dali, ladeira abaixo, graças a Deus, e agora a ladeira, estamos subindo a ladeira, melhorando. Tá bom? Me desculpa aí a demora, gente. Vamos lá. Signo de Gêmeos, mês de junho. A arte. Batalhas. É que eu não posso mostrar aqui esta palavra. Tretas, né? Nossas sombras, espiritualidade e religião. Homem e mulher, no fundo do deck. Homem ou mulher. Alguém pode estar tendo algum tipo de dificuldade por querer exercer, de repente, um hobby ou um trabalho, ou uma filosofia de vida, ou uma luta que, sabe, tipo uma militância, no lado positivo da palavra. A respeito de alguma coisa, de alguém, de algum estilo de vida, alguma escolha, liberdade, que tem a ver com não sei, para você aqui, ou para a pessoa que você está lidando, essa situação, ela tem a ver com arte, não só, tipo assim, é um papo bem filosófico. Talvez eu esteja falando justamente com você que curte a filosofia da vida, se perguntar sobre tudo, porquê do porquê, escutar opiniões. Então, provavelmente aqui você pode estar tendo uma batalha interna, aonde a sua espiritualidade, a sua religião acaba interferindo nessas situações que você gostaria de exercer, de realizar, mas, sabe, ela vira uma barreira. Ela vira uma barreira. Porque aí você pode estar se deparando com perguntas que elas ficam meio que... elas chocam com o que você acredita, sabe? Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, todo mundo faz essa pergunta. Se Deus é bom, por que que ele criou, permitiu que pessoas que, sabe, desligam as outras existam? Sabe? Tipo assim, aí você fica... é como eu tô falando, é um papo filosófico. Calma que não vai ficar assim, porque eu sei que todo mundo não curte, infelizmente, não curte esse assunto, mas eu vou só para entender aqui a mensagem para quem é. Só para a gente arrematar. Então, tipo assim, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Cada um tem uma forma de enxergar a vida, e a sua forma de enxergar a vida é essa. E perguntas, elas são o que movimenta as suas experiências, sabe? Como você enxerga as suas experiências. Time do amor. Que bonitinho. Eu gosto disso. A tranquilidade. Talvez um casal esteja tendo dificuldade de se encontrar, de estarem juntos aqui, porque são de religiões diferentes, ou de culturas diferentes, que eu acho que também inclui a curiosidade com espiritualidade e religião. Exatamente, pode ser um conflito. Para eu me casar com essa pessoa, eu preciso mudar a minha religião. Por exemplo, ciganos, por exemplo, muçulmanos. Tem alguns exemplos aí, né, de
de religiões que ainda impõem isso, essa doutrina de que para que se case precisa que a outra pessoa se converta ao mesmo, né? Isso pode estar sendo uma situação um pouco complicada aqui. Para outras pessoas, a gente pode estar falando sobre um pensamento, por exemplo, você é músico, é musicista, e você compõe, canta, e aí de repente você fala assim, eu vou fazer uma música, e aí entra essa coisa do até onde eu me permito ir, porque se eu for cantar apenas músicas muito intelectualizadas ou coisas assim, ou muito, muito diferente, as pessoas vão talvez ter uma dificuldade de aceitar. Enquanto que se eu faço o chiclete, o que o povão ouve, mesmo que seja absurdamente ridículo, assim eu vou ganhar dinheiro e vou ficar famoso, famosa. Então, sabe, vocês estão entendendo? São paradigmas aqui. Tem pessoas, um grupo de pessoas aqui grande que está vivendo paradigmas, tipo assim, aquele momento onde começa-se a questionar o que é o bem e o que é o mal, o que é a sombra e a luz de cada coisa, cada pessoa, cada situação, mas de um modo de não julgar, mas sim de ficar se perguntando, sabe? Não para julgar ninguém, porque está querendo se conhecer, entender como pensa a respeito do outro, de qualquer situação, dores de amor. Pois é. Se eu fizer música gospel, eu alcanço um grupo de pessoas. Se eu fizer uma música que é do mundo, eu alcanço um número muito maior de pessoas. E ganho mais dinheiro. Mas será que Deus gostaria disso? Sabe, são esses tipos, são perguntas. Perguntas. Eu tô falando porque veio na minha cabeça e pode ser importante para alguém, né? Vou usar. Não. Como é o nome, gente? Minha filha tá falando super alto. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Porque, meu Deus, ela não fala, ela grita. É neta de português mesmo, não tem como negar, né? Fala alto pra cacete. Light Sears é o nome do tarô. 9 de espadas. Temperança, a energia de Sagitário. Pode ser que você tenha forte no mapa ou esteja lidando com alguém de Sagitário. 6 de paus. 10 de espadas. A gente pode estar realmente falando com pessoas que são artistas. Artistas em todos os sentidos, tá, gente? Aí, artistas. Tem gente que costura como ninguém, que faz um bolo como ninguém, que pinta quadros como ninguém, que a gente não está falando de pessoas profissionais que são conhecidas apenas, está falando de pessoas que são artistas, fazendo brinco, pulseira, anel, desenhando sapato, bolsa, fazendo moda, tocando instrumentos, criando instrumentos, enfim, artistas, ensinando, sabe? Arte. A Imperatriz, energia de Libra. E Touro, Libra e Touro. Cara, essa sua preocupação, ela facilmente ela é resolvida quando você entende a 10 de Pentáculos. Quando você entende a relatividade, sabe? Quando você entende que luz e sombra formam tudo que é. Pelo menos até o que se entende, até o que se sabe. Até hoje, né? Pode ser que daqui a pouco descubram outra coisa, sei lá. Mas a luz e a sombra existem. Elas andam em harmonia, porque uma e outra sempre estão ali presentes, entendeu? Então, tipo,
É a forma com que você se apresenta diante das situações que faz a diferença. Então, o que vem de fora e me atinge, eu posso encarar isso como algo que me machucou, doeu, foi errado e fim. Eu acabo com aquilo, sabe? E me mostro uma pessoa madura, uma pessoa que compreende aquela situação. Tipo, eu tenho cognição, eu consigo compreender aquela situação. Né? Tomo as atitudes de acordo com aquilo, não de acordo com o que a massa espera, com Deus, com nada. Eu tomo minha atitude de acordo com o que eu acredito. Eu acredito que seja o certo, que seja o justo. É bem complexo isso, né? Mas entendam, por favor, de uma forma bem superficial que eu tô falando, porque senão ficaríamos aqui 20 horas, né? E aí que tipo assim, parece que só precisa você equilibrar essas energias dentro de você que sabe, que você consegue vencer essa situação, finalizar isso aqui de uma vez por todas. Que coisa, tá tão próximo, tá muito próximo isso de acontecer, sabe? Tipo, você vai aceitar as dores, é isso, eu sofri, eu vivi tais coisas, tais situações. Mas eu sei que eu vivi porque eu estava ali, eu estava exposta àquela situação de alguma forma, entendeu? Porque se eu for ficar passando o resto da minha vida colocando no papel quem está certo, quem está errado, meu Deus. Essa preocupação, essa angústia, essa tristeza, ela não vai embora nunca. Sabe? Talvez, você vê, né? De um lado a gente tem 9 de espadas, do outro lado 6 de paus. Então, enquanto essa carta é da vitória, essa carta aqui é a derrota. Sabe? E a temperança no meio, falando sobre o equilíbrio entre os extremos, entendeu? Equilíbrio entre os extremos, nem muito ao céu, nem muito à terra. Então, você precisa compreender de uma vez por todas que toda ação tem uma reação e que a questão é, de novo, como que você lida com essa situação agora? Sabe? Ah, mas antes lá porque eu fiz. Não, a gente está falando do agora. Como que você está lidando com essa situação agora? Se você realmente se abrir e se expuser para a espiritualidade, fazer esse trabalho dentro de você, você encerra essa situação de uma forma muito, eu diria, apesar das dores, eu diria que você resolve isso de uma forma muito, muito tranquila, sabe? E você vai manter essa sua tranquilidade, a prosperidade, a abundância, as coisas realmente ficam melhores para você, né? Inclusive no âmbito familiar e financeiro. Tem pessoas aqui que têm um talento e que podiam se mostrar mais, dar mais a sua opinião, sei lá, de repente fazer um livro, abrir um canal, não sei, trabalhar essa arte de alguma forma que essa pessoa tem, né, que você tem. Mas, cara, eu não sei por que que... Porque tem uma comunidade aqui que realmente vai te abraçar, se você tem essa intenção, sei lá, seja qual for sabe, o segmento, o seu nicho, sua vertente, não importa. É você, tipo assim, sendo acolhido, acolhida por uma galera aqui, por uma comunidade que tá na mesma vibe que você, sabe? Que tá na mesma sintonia que a sua. Aqui, alguma pessoa que você se relacionou fez você sentir dores, mas a questão é que você mantém essas dores.
é como se você não tivesse conseguindo entender alguma coisa ali, sabe? Tipo assim, tá, mas eu não me conformo, por que que essa pessoa fez isso comigo? Aí, por mais que você se dê 1 milhão de justificativas, você encontra outras justificativas contrárias para essas justificativas, sabe? Aí você fica nesse... É exatamente isso. Ao invés de você achar que você está procurando a resposta e não está encontrando, olhe para isso como essa é a resposta. Essa é a resposta. Por isso que é tão difícil julgar com certeza. Porque existe como eu vejo a situação, como o outro ou outra vê a situação, e a pessoa vai ter justificativas e você vai ter justificativas. E, inclusive, se você quiser defender essa pessoa, você vai encontrar justificativas para defender, mesmo ela tendo feito algo para você. E vice-versa, essa pessoa consegue te defender, mesmo tendo feito algo para você. Entende? Então, como é complexo? Quando você expõe isso para você mesmo, você mesma, você fala assim, não, entendi, é isso, as coisas, elas são assim. Não existe uma resposta concreta, assim. Por que que essa pessoa fez isso comigo? Porque essa pessoa não gostava de você. Aí você fala, não, mas como que não gostava de mim? Gostava sim. Porque me deu flores, porque me levou para passear, porque a gente teve noites de amor maravilhosas, porque a gente tinha planos, porque a gente se entendia muito bem, porque a gente ficou, sei lá, casado, ou namorando, ou noivos por não sei quanto tempo. Entende? Então, todas as respostas que forem dadas para você, você vai encontrar uma justificativa a contrária. Fala, não, mas não é bem... Mesmo que isso seja a seu favor. Mesmo que a justificativa seja a seu favor. Porque você não consegue entender o que é a seu favor. Quando o universo diz, responde, vou dar, é um exemplo. Quando o universo responde, esta pessoa fez mal para você porque ela não gosta de você, você acha que isso é contra. E não é, na verdade, isso é a favor, porque não é a resposta que você quer. A resposta é essa pessoa não gosta de você. Mas aí você não quer aceitar. E aí você fica procurando um monte de justificativas. E é um looping, entende? É um looping. Então, quando você simplesmente se abre para a espiritualidade, tenta olhar para essa situação de uma forma mais espiritual, porque é o que te resta. Porque a razão já te enlouqueceu, tipo, a razão já nos enlouquece, né, o tempo todo. A razão faz a gente, não, mas é porque isso, é porque aquilo outro, e você não chega a nenhuma conclusão, porque toda pergunta tem uma outra pergunta. E é óbvio. Então, tipo assim, eu solto o controle e deixo na mão do universo, de Deus, em quem você acreditar. Sabe? Nas forças superiores, no seu eu superior, nos ETs, no Krishna, sei lá, Ganesha, Orixá, Santos, Arcanjo Miguel, não sei, cada um vai acreditar no Maomé. Cada um vai acreditar no seu rolê aí. A questão é, quando eu consigo entender qual o momento em que eu posso me apegar aqui na parte espiritual, porque tem pessoas que ficam assim, não, mas eu não quero ficar, eu não tenho religião, eu não quero mergulhar nessa pomba desse negócio. Mas a questão é que religiosidade não espiritualidade não é religião, pelo menos para mim não é religião. Você pode conhecer tudo, saber sobre tudo, pesquisar sobre tudo e mesmo assim ainda falar, não creio em Deus, tá tudo bem, sabe? Eu não acho que Jesus já veio na Terra, tá tudo bem, não tem problema, não é sobre isso, sabe? É sobre a espiritualidade que eu tô dizendo, o lugar da espiritualidade que eu tô dizendo é aquele lugar onde você fala assim, olha, só pode ter uma explicação espiritual, porque, né, essa pessoa entrou na minha vida, eu entrei na vida dela, a gente se entendeu, aconteceu algumas coisas, outras não deram certo, aí a gente separou. Seja pelo que foi, porque foi embora, porque eu fui embora, porque nós dois entramos num acordo, ou porque essa pessoa desencarnou, sabe? Independente de qual foi o motivo que vocês se separaram aqui, é uma resposta que você não vai conseguir ter assim numa palavra, numa frase.
Então, será que não é hora de você entender isso de uma vez por todas e falar, ai, gente, é isso, sabe? Eu não vou conseguir uma resposta, então eu vou pensar em outra coisa, eu vou mudar o meu olhar, sabe? E você vai perceber que quanto mais você mantém essa chama acesa da luz e sombra, não que você não deva se perguntar, você deve se perguntar, você só não pode ir além, chapar, sabe? Tipo assim, você tem que ter um limite, falar, bom, eu vou até aqui, daqui para cá, e ixi, vou deixar isso para lá, deixa eu descansar um pouco a cabeça. E você vai ver o quanto que você tem de prosperidade. Oi, amor. 2 de copas, página de espadas, 6 de pentáculos. Tem alguém aqui que está querendo, tipo, ter algo com você. Eu não sei se essa pessoa, ela quer... Pode ser uma sociedade, pode ser alguém querer te devolver um dinheiro que pegou emprestado. Pode ser alguém dizendo, ligando para você, chamando e falando, olha, mandando a mensagem, dizendo, olha, eu consegui aquele dinheiro lá. O empréstimo, pode ser também empréstimo. Pode ser um romance, alguém que chama você, de repente, para sair, ou alguma coisa assim, e vocês trocam valores, eu não sei o que é isso aqui. Mas parece isso, vocês trocam valores, eu não sei se alguém vende alguma coisa para alguém, ou compra, não sei. Pode ser uma troca também. Rainha de Copas, Câncer, Peixes e Escorpião. Página de Pentáculos e a Lua com Câncer novamente. Tem um medo, né? Você tem um medo danado de trocar com as pessoas, né? Você tem medo de gostar e se dar mal. Você tem medo de gostar e se arrepender. Tipo assim, parece que toda vez que eu me abro para gostar de alguém, eu sofro, eu sou traído, traída. Mas você entende que não é bem assim que as coisas estão acontecendo? Isso aqui é uma impressão sua, é a forma com que você está enxergando. Eu acredito aqui que algumas pessoas podem pensar dessa forma por causa de algum ensinamento religioso ou de alguém que se via como alguém espiritual. Por exemplo, minha avó, minha bisa, meu vô, meu biso, era uma pessoa muito, assim, especial, ou uma pessoa muito religiosa, ou uma pessoa que tinha mediunidade aguçada, tinha dons psíquicos. E aí você acaba aceitando tudo que aquela pessoa fala como um amém, sabe? Tipo, amém. Não, se essa pessoa falou é porque é assim. Sabe? A mesma coisa de Chico Xavier falou uma vez que tal coisa é assim. Aí a pessoa, não. Hoje em dia, se alguém vier com uma ideia contrária, não, não pode. Só o Chico está certo. Porque o Chico era uma pessoa muito admirável, realmente sim, mas entende como ele era um ser humano e ele também podia ter se enganado, errado ou interpretado de uma outra forma, ou simplesmente fazia sentido naquele tempo, mas hoje ou amanhã não fará mais, sabe? Tipo assim. Depois não vai fazer mais, porque as coisas mudaram. Como muitas coisas que a gente vê aí todos os dias. Então, tipo, você precisa mudar os seus conceitos a respeito de algo que tocou você num lugar religioso, num lugar espiritual, sabe? Alguma frase, algum momento que você podia estar com dor, se sentindo triste, para baixo. Alguém pode ter trazido para você alguma informação que te trouxe mais confusão, impaciência, meio que você sentenciou alguma coisa, talvez sem ter intenção, mas acabou sentenciando algo no seu coração que te fez perder o brilho, sabe? Que te fez te esconder, guardar para si o que você pensa e sente, com medo de você ser invadido, invadida. Mas aí você compreende que o tempo passou
E que você se sentiu da mesma forma que você tinha medo de sentir? Quer dizer, você não se abriu e teve consequências, como se tivesse se aberto. Será, então, que se você não for mais ousado, ousada nas situações, as coisas, as coisas não melhoram? Bem complexo, bem complexo. Mas é isso. Eu não tenho nem muito aqui. Deixa eu pegar o Pergunte ao Oráculo. Não tenho nem muito o que dizer mais a respeito, porque é o que eu tô achando. Algumas pessoas estão. É muito. Eu adoro esse momento da vida onde a gente fica filosofando. Aproveite esse momento e se delicie, porque você vai descobrir muita coisa legal. Pensando, só pensando. Pensar é meditar, gente. Quanto mais tempo você conseguir ficar em silêncio pensando sobre as coisas da vida, mais legal para você vai ser. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Exatamente. Todos os dias. Porque quando a gente dá uma, sabe, tem meio que um insight, dá uma acordada, percebe que tem muita coisa, né? A gente sempre tem muita coisa que a gente gostaria de melhorar na gente, sabe? E que parecem impossíveis. Mas aí a gente vai começando pelas possíveis, pelas pequenas. E que essas vão tomando força, vão crescendo e vão empurrando as outras para frente, vão ajudando nas mais difíceis. Ai, ai, ai. Gente, essa semana, na leitura, eu sou escorpiana, né? Na leitura de escorpião que eu fiz, aconteceu comigo exatamente o que estava naquela leitura. Fiquei chocada. Falei, meu Deus do céu, sorte que eu tinha entendido a leitura. Eu só fui ligar uma coisa na outra 2 dias depois, mas olha, diante de qualquer dificuldade amorosa, lembre que a sensualidade é uma grande aliada. Sabendo usá-la, e você sabe fazer isso muito bem, se tornará irresistível, mas sempre o quê? Pre, tá, mas para sempre com bom gosto. É isso que eu entendi. Lembra que eu falei, tipo assim, de você se mostrar mais, de você, sabe, não ficar com medo de se expor, achando que vão pensar de você e tal. Cara, tipo assim, é isso, se esforce, mostre o quanto você quer, o quanto você gosta, se mostre ali disponível, porque às vezes você tá querendo, esperando ser servido, servida aí, sabe, tipo, ai, que quiser que venha atrás. Não, você também não quer? Você também quer, então vai lá e mostra o que você quer. Se mostra interessado, se abra para o universo, eu tô aqui. Quando aparecer, por exemplo, uma pessoa interessante, eu vou mostrar que eu quero. Quero sim, sabe? Não ficar, eu sou tímida, eu sou tímido. Não, gente, sabe? Confia em você, tenha tranquilidade, vai lá e conversa como adulto, como adulta. Exponha seus sentimentos. Ah, mas se eu expuser meus sentimentos, a pessoa vai pisar em mim. E você não expôs e pisaram do mesmo jeito. Tá entendendo? Pelo menos aproveita. Sabe? Ri muito, gargalha, se diverte, seja você. Aproveita. Quanto mais você fizer isso, conseguir se manter nesse equilíbrio do eu não tenho que me preocupar com o outro, tá tudo bem. O que o outro pensa é da conta dele ou dela. Eu é que tem que estar bom pra mim. Entendeu? Entendeu, né? Então tá bom. É isso, meus amores. Gratidão, espero ter te ajudado. Se você quiser fazer leitura particular comigo, aqui na descrição do vídeo tem as informações que você precisa pra gente marcar a nossa leitura, tá bom? Tem o WhatsApp, os valores, qualquer coisa me chama se você tiver alguma dúvida, tá? E por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. Se você puder, quiser, por favor, compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu emoji. O anjo do amém pode passar aí, então deixa o emoji da casinha, deixa o emoji da viagem, deixa o emoji do carrinho, de acordo com o que você está buscando, querendo na sua vida. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe e a gente se vê. Tchau.